ao item 3, que é o trabalho dos músculos torácicos e abdominais, portanto, né, a função desses músculos alterando o volume torácico e o volume pulmonar, né? Como eu comentei no começo da aula, os nossos pulmões, né, o pulmão alveolar de mamíferos, ele está alojado no interior de uma caixa de ossos, né, que é uma estrutura muito rígida, né, mas, como a gente já mencionou na primeira parte da aula, a estrutura pulmonar, ela é elástica, né, ela tem vários elementos que conferem elasticidade, e agora nós vamos também, né, entender como que essa estrutura, essa caixa aparentemente rígida, né, de ossos, ela consegue, né, essa expansão, né, esse aumento, essa variação de volume, como se observa na ventilação, né? Então, primeiramente, né, isso fica óbvio ao olharmos aqui esta figura, dada a presença, né, desses vários tipos musculares, né, revestindo esta caixa óssea, né, que forma a nossa caixa torácica, né? Então, nós temos vários tipos musculares que se prendem, né, às costelas, na verdade, músculos que se prendem, várias camadas, né, de músculo externo, interno, que se prendem às costelas, como vocês vão ter oportunidade de ver, talvez, ao pesquisarem aí para o podcast, vocês vão ver que esses músculos, né, eles movimentam as costelas de maneira a provocar, ora, né, uma elevação, o erguimento, né, das costelas, expandindo o volume torácico, ora abaixando, comprimindo as costelas e, portanto, reduzindo o volume torácico, né? Além disso, nós temos vários músculos aqui na região do pescoço que se prendem às costelas superiores e a nossa coluna cervical, né? E são feixes, vários feixes musculares que são muito importantes no erguimento, né, tanto das costelas superiores quanto do próprio externo, né? Então, o funcionamento dessa estrutura, gente, é tal que, graças à presença desses músculos e, portanto, a realização de trabalho, né, a estrutura aparentemente rígida, né, que é a caixa torácica, ela ganha, né, uma incrível mobilidade, né, permitindo aí essa variação de volume da cavidade que vai levar a uma variação de volume na estrutura pulmonar que está abrigada, está alojada no interior da estrutura, tá? Então, a grande questão, então, que, aliás, o colega já trouxe aí com a sua pergunta, né, na primeira parte da aula, é exatamente esta, vamos compreender de que maneira que as alterações de volume, né, que acontecem na caixa torácica, em decorrência do trabalho muscular, né, da musculatura associada, não só à caixa torácica, mas à própria musculatura abdominal, né, que também estará envolvida, né, de que maneira que estas alterações repercutem, né, sobre o volume pulmonar. Quer dizer, de que maneira estas estruturas, né, se interconectam para que, a cada vez que a caixa torácica se expande, né, ocorra uma expansão, né, um aumento do próprio volume pulmonar, que é o que está alojado dentro dessa caixa torácica. E a chave para isso, gente, está na presença deste folheto membranoso duplo, que são as pleuras, né? Então, notem aqui no diagrama da direita, né, que esse folheto, ele é duplo, mas ele forma um contínuo, tá vendo? Ele é correspondente, né, usando uma figura, né, apenas para facilitar a compreensão. Imaginem vocês uma bexiga, né, preenchida com algum líquido, não, uma bexiga dessas de festa, né, preenchida com líquido ou mesmo com ar, e vocês comprimindo, né, essa bexiga com o punho, né, e fazendo com que você, ao comprimir, você aproxime, né, aquelas duas, a face superior e inferior, né, da parede da bexiga, formando uma estrutura, né, uma estrutura com dupla membrana, né?
Então, o crescimento do pulmão ao longo da embriogênese, né, ao longo da formação, né, do feto, ele vai avançando, né, a partir de uma estrutura de vias aéreas, né, primária, que se forma, né, pequenos brotamentos, né, da região do tubo digestivo, né, no feto, que vai se ramificando, vai se expandindo e vai comprimindo, né, cavidades no interior do feto, até que finalmente essa estrutura vai estar envolta, né, por esse folheto duplo, a exemplo, né, da nossa bexiga, que você comprime a parte superior dela e aproxima, né, de maneira a formar, a envolver, né, o seu punho com um folheto duplo, né, aí que seria a parede da bexiga, né? Então, na verdade, gente, esse folheto membranoso, ele é um contínuo e ele tem ele é constituído, né, do que se chama, do que se denomina, né, uma face parietal, que é a nossa pleura parietal, como o nome sugere, aderida à parede, né? É uma pleura que está firmemente aderida, forrando, né, a parede da cavidade torácica, né? Essa pleura mais externa, tá? E uma pleura visceral, como o nome indica, né, aderida à víscera, né, e, portanto, ela se prende, né, aqui representado, né, vocês têm o folheto duplo, o mais externo é a pleura parietal, e o mais interno, firmemente aderido, revestindo, né, todo o tecido, né, todo o pulmão, contendo, né, o parênquima pulmonar, né, que é o tecido conjuntivo, e as vias aéreas, né, no seu interior, tá? Bom, desta forma, gente, existe uma interligação, né, uma intercomunicação, né, da cavidade torácica com a cavidade pulmonar, né? Então, qualquer força, né, decorrente de trabalho muscular da cavidade torácica, né, ampliando o volume da cavidade torácica, traciona, né, a pleura parietal, né, uma vez que ela está aderida, forrando a cavidade torácica. Então, à medida que essa musculatura contrai, ela traciona, né, a pleura parietal, e a pleura parietal ela está aderida à pleura visceral, né, separada apenas por um espaço, né, uma cavidade virtual, ok? Então, essa pleura visceral, por forças de adesão, ela também vai ser tracionada e, dessa forma, o pulmão, o próprio pulmão, vai ser expandido, tá? Pensem numa imagem que eu acho que ajuda, que é a imagem de uma lâmina com uma lamínula, né? A lamínula, ela se deposita sobre a lâmina e entre elas existe um espaço, que é um espaço virtual. Se vocês pingarem uma gotícula, né, de um fluido qualquer, ele rapidamente preenche esse espaço entre a lâmina e a lamínula, né, indicando a existência de um espaço, de uma cavidade, tá? E a lâmina e a lamínula, elas vão se interligar, né, e estabelecer ali forças de coesão, forças de aderência, né, de tal maneira que se você tentar separar a lâmina da lamínula, né, você puxando a lamínula, você traz a lâmina junto e vice-versa, né, elas estão firmemente aderidas, tá? Então, algo similar, né, usando assim um exemplo bastante simplificado, corresponde aí a essa conexão entre as pleuras e o pulmão, né, e a caixa torácica, permitindo que a força, o trabalho realizado pela musculatura, né, repercuta, né, ou seja, ela cause alterações de volume não apenas da caixa torácica, mas também alterações de volume pulmonar, né? Quando a gente se encontra, né, no repouso, ao final, né, de um ciclo ventilatório, então, inspiração, expiração, parou, né? Se a gente tirar uma foto, né, dos pulmões neste momento, né, pulmão no repouso, ao final de uma expiração, né, o que nós observamos, gente, é que, bom, não há fluxo de ar nas vias aéreas, né? Ao final da expiração, a gente interrompe a ventilação, então não tem fluxo de ar. Isso significa que no interior das vias aéreas, a pressão, né, do ar é igual à atmosférica, tá? Tanto é que não tem fluxo. Lembrando que para haver fluxo de ar é preciso haver diferença de pressão.
Se não há diferença de pressão, não há fluxo, tá? Então, cessou a expiração, o pulmão voltou ao seu volume original, a caixa torácica também, né? E não há fluxo. Agora, na cavidade intrapleural, persiste uma pressão subatmosférica, né? A gente indica como pressão negativa, -3, mas na verdade não existe pressão negativa, né, gente? Ela é uma pressão menor do que a atmosférica em 3 unidades de pressão. Então, se a atmosférica é 760, né? A pressão na cavidade intrapleural é 757 milímetros de Hg, tá? Então, ela é menos 3 milímetros de Hg em relação à atmosférica, tá? Por que esta pressão negativa, né, no interior desta cavidade virtual, né? Em decorrência de 2 forças opostas que vão persistir mesmo ao final da expiração, ao final de uma ventilação de repouso, né? A primeira é o relaxamento, o próprio relaxamento da musculatura, né? E o arqueamento, né, da estrutura óssea, né, que reveste aí a cavidade torácica, fazendo com que essa estrutura, então, seja tracionada para fora, né? Ao mesmo tempo, ao final da expiração, persiste dentro dos pulmões uma força de retração que é dada principalmente, né, pela tensão de superfície que ainda existe, ainda persiste no interior dos alvéolos, né? Então, vocês têm, usando o nosso exemplo da lâmina e da lamínula, né, uma força sendo aplicada na lamínula, puxando a lamínula, e outra sendo aplicada na lâmina e puxando a lâmina. Então, a contraposição dessas forças, né, que tende a afastar, né, as pleuras e ampliar essa cavidade, né? Na verdade, isso não acontece. O que acontece é uma queda, né, da pressão interna na cavidade pleural, tá? Bom, este balanço aqui, né, de forças opostas que cria, né, essa pressão subatmosférica, ela é importante, né, porque essa contraposição evita, né, previne adicionalmente, né, uma oclusão, um fechamento excessivo, né, das vias aéreas e dos alvéolos, né, ao final da expiração. Então, você com isso, com essa pressão subatmosférica, você assegura, né, que vai, adicionalmente, né, que as vias aéreas vão permanecer abertas, né, e não vão ocluir, não vão ser pressionadas, né, ao final da expiração, portanto, dificultando, né, o trabalho de novamente expandir a estrutura no novo ciclo de ventilação que vai iniciar, né? Então, a configuração da estrutura pulmonar e que explica, né, esta repercussão, né, que tem o trabalho da musculatura, a expansão do tórax e a expansão de volume pulmonar, né, ela se explica basicamente a partir destes elementos, tá? Bom, ok. Então, vamos ver, né, como que efetivamente, né, isso acontece, usando como base, né, para entender essas relações, uma lei, né, que é a lei de Boyle, né, que é uma lei que estabelece, né, que a uma temperatura constante, o produto de pressão entre a pressão e o volume, né, em qualquer ambiente, né, em qualquer compartimento, né, ele será igual, né, ele tende a ser igual em função de variações volumétricas, né, que possam ser aplicadas, né, que possam ser provocadas neste compartimento, né? Então, se vocês têm, por exemplo, na inspiração, né, o principal músculo que realiza uma ventilação de repouso, então vejam aqui que nós estamos falando de uma ventilação de repouso, essa que vocês estão praticando aí agora, sentados aí assistindo a aula, tá? Essa ventilação de repouso, ela é feita basicamente às custas de trabalho do nosso diafragma, né? Vocês conhecem esse músculo, né? Aquele grande músculo em forma de campânula de sino que delimita cavidade torácica, cavidade abdominal. Então, ele forra
né, aqui o assoalho da cavidade torácica, e quando no repouso, né, a porção tendinosa central desse músculo, ela está orientada para cima, e as fibras de músculo, né, se distribuem radialmente, né, e se prendem às costelas e à cavidade torácica, tá? Com a contração desse músculo diafragmático, as fibras, ao contrair, elas puxam essa porção tendinosa central para baixo, né? E ao puxarem para baixo, este eixo vertical, que é o eixo antero-posterior, né, aqui da nossa cavidade torácica, ele se amplia, né? Porque esse músculo é puxado para baixo, como está indicado aqui, né, no esquema da esquerda, tá vendo? Ó, o diafragma, né? Que tem aqui a sua posição original tracejada. Ao contrair, a porção tendinosa central se abaixa, o próprio músculo, né, como um todo, é tracionado para baixo, ampliando o eixo, né, antero-posterior da cavidade torácica, né? Então, gente, percebam, a nossa inspiração, mesmo no repouso, ela é ativa. Isso significa contração muscular, trabalho muscular, portanto, gasto de energia, né? Então, nós gastamos energia para ventilar, né? Bom, então, contraindo o diafragma, vamos aplicar aquilo que a gente acabou de ver, né? Você traciona a pleura parietal, então, a contração do diafragma, ela vai abaixar, promover um abaixamento, né, do assoalho da cavidade torácica, tracionando a pleura parietal, né? Que vai vir, né, vai acompanhar esse movimento do músculo, né, e causando uma queda, né, adicional na pressão intrapleural, né, porque agora você está aplicando uma força, né, que tende a separar, né, a pleura parietal da visceral, fazendo com que a pressão intrapleural torne-se ainda menor, né, ainda mais subatmosférica, tá? Aumentando diminuindo a pressão intrapleural, né, é possível, então, vencer a retração elástica, né, da estrutura pulmonar, né, que está lá no seu volume pequeno, né, no seu menor volume após a expiração. Então, com essa pressão exercida aí pelo diafragma, que diminui ainda mais a pressão intrapleural, a pleura parietal é tracionada e vence, né, essa força vence aquela retração elástica do pulmão, fazendo esse pulmão expandir e aumentando o seu volume interno das vias aéreas e dos próprios alvéolos, tá? Aumentando o volume interno, gente, como a própria lei de Boyle indica, né? Então, aumentando o volume, nós vamos ter uma queda da pressão interna, de maneira que o produto, né, será equivalente ao inicial, né, ao original, tá? Então, aumentou o volume, temos uma queda de pressão, e a queda de pressão interna nas vias aéreas e alvéolos, que está aqui indicada, né, ela estabelece agora um gradiente, percebe? A pressão fora, no ambiente externo, a pressão atmosférica, né, de 760 milímetros de Hg ou uma atmosfera, né, na unidade atmosfera. E dentro, 757. Vejam que a variação é pequena. No repouso, né, vocês têm pouco trabalho muscular sendo feito e a variação de volume é relativamente pequena, portanto, a diferença, o gradiente de pressão, né, é pequeno, mas é suficiente para gerar um fluxo de ar, né, para o interior das vias aéreas, acompanhando esse gradiente sempre, né, do compartimento de maior pressão para o de menor pressão, tá? Bom, ao final da inspiração, né, então, uma inspiração de repouso, né, agora inicia a expiração, né? Cada ciclo é formado por inspiração e expiração. E a expiração no repouso, gente, ela é totalmente passiva, ela não requer gasto de energia no repouso, tá? Então, ao cessar a estimulação para a contração do diafragma, né, a tendência do músculo é retornar, né, as fibras retornam, né, ao seu comprimento original,
né? Com o retorno das fibras musculares ao comprimento original, o diafragma volta à sua posição, né, que está aqui indicada, ok? Portanto, o volume torácico, né, no eixo antero-posterior diminui, comprimindo a estrutura pulmonar no seu interior, né? Então, essa compressão, né, ela vai causar, né, um aumento na pressão na cavidade intrapleural, né, que havia diminuído, né, na inspiração, ela agora aumenta, mantendo, conservando aquela leve diferença em relação à pressão atmosférica, lembrando disso, tá? E essa compressão, ela repercute, né, fazendo com que haja compressão da própria estrutura pulmonar, né? Todos aqueles componentes elásticos, né, as fibras de elastina, as fibras de musculatura lisa, né, todas elas agora relaxam, né, como um elástico, né, que a gente estica e solta, né, e ele tende a retrair, ou seja, a retornar ao seu comprimento original, né. Desta maneira, gente, vai acontecer uma compressão, né, das próprias vias aéreas, né? Então, os tubos, né, as ramificações das vias aéreas e os próprios alvéolos, que vão ser os primeiros, né, a serem alterados aí, a serem modificados, né, porque tem parede muito fina, né? Então, são os primeiros a modificarem a sua pressão interna, né? Então, vocês vão ter aí na região alveolar uma pressão interna, né, ligeiramente maior do que a pressão atmosférica e agora um fluxo de ar no sentido oposto, né, portanto, na expiração, exalando, né, eliminando o ar para fora das vias aéreas, tá? Então, gente, da mesma maneira, nós temos redução do volume pulmonar, aumento da pressão interna onde? Nas vias aéreas, nos próprios alvéolos, gerando fluxo de ar, né? Em função do gradiente. No final da expiração, né, assim que termina o ciclo, a tendência à retração, como nós vimos no slide anterior, ela vai ser contraposta pelo próprio relaxamento do tórax, né, arqueando, né, aquelas costelas, né, o peso das costelas arqueando, né, e se contrapondo à tendência à retração, né, do tecido pulmonar, né, de maneira que as vias aéreas continuam preenchidas com ar. Elas conservam um volume, né, de ar no seu interior. Não é todo o ar, claro, né, que é expulso na expiração de repouso e nem mesmo na respiração ativa, né, na ventilação, quando o indivíduo está realizando atividade física. Tá? Então, gente, pegando aí o gancho, né, eu falei para vocês que no retorno ao final da expiração, né, graças a essa força que se contrapõe, né, na parede torácica, a tensão, a retração elástica do pulmão, né, as vias aéreas, elas retêm um certo volume de ar no seu interior, né, não é todo o ar que vai ser eliminado na expiração de repouso ou mesmo na respiração ativa, né, na ventilação em atividade, tá? De maneira que, a qualquer momento, gente, a qualquer instante, existe ar preenchendo as vias aéreas, tá? Agora, o volume depende, né? Então, o volume de ar estático, né? Não estou falando do volume de ar que é renovado, que é ventilado. Estou falando do volume de ar estático, que preenche as vias aéreas, tá? Ele pode ser um volume mínimo ou volume residual, né? Ele é compreendido entre esse mínimo residual ou um máximo que corresponde à capacidade pulmonar total. Então, calma, vamos lá. Vamos olhar aqui esse esquema, tá? Então, nós temos aqui toda aquela porção condutora que compreende o espaço morto anatômico e esta estrutura esférica corresponde a todos os alvéolos, tá? Então, todos os alvéolos aqui formando um único grande alvéolo, tá? Mas lembrem que isso aqui, na verdade, são vários, né? Milhões de alvéolos, ok? O volume mínimo, que é o volume residual, está aqui representado em laranja, né? Esse é o volume residual,
além do volume que preenche, né, as vias de condução, ou seja, o espaço morto anatômico, tá? Para que você consiga conservar no seu pulmão apenas o volume residual e o volume que ocupa o espaço morto anatômico, né, é preciso fazer um grande esforço expiratório. Então, não é uma ventilação de repouso que vai fazer com que o pulmão esvazie até o limite do volume residual, né? É preciso fazer um grande esforço muscular, né, de maneira a você não só eliminar aquele volume pequeno de ar que você renova na ventilação de repouso, mas você também expelir, exalar a reserva expiratória, ou seja, o volume de reserva expiratória, tá? Então, se você aplicar mais força na hora da expiração, né, você elimina um pouquinho mais de ar, na verdade, alguns litros a mais de ar que estão aqui representados. Vamos lá. Reserva expiratória, né? Num homem adulto, né, ele é aproximadamente 1,5 litro, vai, de ar. Cerca de 1,5 litro, 1,2 litros, 1,5 litro de ar, tá? Depende do indivíduo, depende do seu biotipo, depende do tamanho do seu pulmão, né? Ao contrário, gente, na inspiração, imaginem que eu quero adicionar ar aos pulmões, né? Então, eu aplico uma pequena força e eu inspiro, né, apenas um volume que é correspondente a mais ou menos meio litro, que é o volume corrente, tá? Mas se eu aplicar um pouco mais de força, né, eu vou incorporar um volume que é chamado de volume de reserva inspiratória. Então, quanto mais força eu aplico, né, mais eu incorporo os meus volumes de reserva, seja inspiratório, seja expiratório na hora de expirar e eliminar o ar. Ou seja, eu posso renovar, né, apenas um pequeno volume de ar, que é um volume corrente, é o VC, tá? Ou eu posso exalar e inalar um volume maior de ar, incorporando os volumes de reserva, como aqui representados, tá? A somatória de todos esses volumes perfaz a minha capacidade pulmonar total, que é, claro, proporcional ao tamanho dos meus pulmões, né? Portanto, a estatura do indivíduo e a sua compleição física, tamanho de tórax, inclusive, tá? Agora, notem que este volume residual, gente, por maior que seja o esforço, como eu já mencionei, ele não é nunca expelido, ou seja, sempre permanece, né, um certo volume residual nos pulmões, que está aqui representado, né? Então, vocês têm a capacidade pulmonar total, que é essa última aqui, que compreende o volume residual, compreende a reserva expiratória, compreende o volume corrente e a reserva inspiratória, tá? Agora, como esse volume residual, ele nunca é completamente, né, eliminado, né, ou seja, as vias aéreas sempre vão reter ao menos esse volume residual, que é da ordem aí de 2 litros, tá, de ar, ok? Então, nós temos aquilo que é denominado de capacidade vital. Então, a capacidade total, ela inclui o volume residual, mas na ventilação, né, ainda que a gente realize muito esforço muscular, né, o máximo que nós conseguimos ventilar do ponto de vista de volume de ar, que é inspirado e exalado na ventilação, é o correspondente, né, à capacidade vital do indivíduo, tá? Que também depende da estatura, depende da complexão física, né, depende do biotipo, né, do indivíduo, características herdadas, né, como estatura, complexão física, né, do indivíduo, tá? Então, na ventilação de repouso, né, então aqui está a ventilação, né, inspira, expira, inspira, expira. Então, 2 ciclos ventilatórios completos, tá vendo? Como o indivíduo está no repouso, exatamente como vocês estão aí agora, o volume de ar que está sendo inalado e exalado, que é sempre proporcional, né? Inalado e exalado,
é o que nós denominamos de volume corrente, tá vendo? Ele é cerca de meio litro apenas, né? Agora, imaginem que involuntariamente, né, se você iniciar uma atividade física, esse volume vai ser ampliado de maneira involuntária. Mas vocês conseguem fazer isso com controle voluntário, mesmo aí sentados no repouso, né? Basta você aplicar uma força maior, né, muscular. Então, ao final de uma expiração de repouso, você aplica força, recruta mais músculos e inspira, né, um volume maior de ar, que é a sua reserva inspiratória. Tá vendo? Na hora da expiração, a mesma coisa. Se você fizer uma expiração com esforço muscular e não mais uma expiração passiva, né? Então você vai usar a própria musculatura abdominal, você vai comprimir o abdômen, por sua vez, vai empurrar o diafragma, né, ainda mais para cima, diminuindo ainda mais o seu volume torácico e volume pulmonar. Então, você está fazendo uma expiração com esforço, com trabalho muscular, tá? Ativa. E com isso, você ventila o correspondente à somatória da reserva inspiratória, volume corrente e reserva expiratória. Portanto, você está agora, né, ventilando o correspondente à sua capacidade vital. Então, esse seria o seu máximo, né? Porque aquele total a gente não consegue, porque ele inclui o volume residual, que ele permanece nas vias aéreas a despeito do esforço, né, que você realize, o esforço muscular que você realize, tá? Então, gente, uma coisa é você tentar imaginar, né, os volumes estáticos, num dado momento que você visualiza o pulmão ali, tira uma fotografia, né, do seu pulmão, que dependendo do momento, né, esse volume vai ser maior ou menor, dependendo, né, de em que momento você interrompeu a ventilação e olhou o volume de ar preenchendo os pulmões, tá? E outra é você pensar agora, em termos dinâmicos, né, na renovação, quer dizer, qual o volume de ar que está sendo efetivamente renovado na ventilação. Você pode estar renovando, né, uma fração pequena do seu volume total pulmonar, né, ou você pode renovar uma fração maior desse volume total, se você realizar, né, por exemplo, uma atividade física e utilizar mais musculatura e mais força, mais trabalho muscular, tá? Bom, a ventilação, gente, ela não apenas, né, ela é importante, né, do ponto de vista do total, né, do volume total ventilado, né, mas ela é principalmente importante com respeito ao volume de ventilação alveolar, né, que é o sítio de trocas gasosas, portanto, é o local onde a renovação, né, é importante para garantir aquele gradiente de difusão, né? E a ventilação total, ela vai influenciar, né, a ventilação alveolar de maneiras distintas, dependendo do padrão de ventilação que você realiza, que o indivíduo realiza, né? Então, para vocês terem um exemplo, vocês já conseguem intuir isso, né? Por exemplo, numa respiração normal, de repouso, essa que vocês estão praticando aí agora, o volume de ar corrente, né, o volume inalado e exalado, é cerca de meio litro, como a gente falou, né? E vocês estão realizando, né, a ventilação por meio de uma frequência, né, de cerca de 12 ciclos por minuto. Então, vocês estão fazendo 12 vezes 500 ml por minuto, ou seja, a ventilação total é de 6 litros de ar por minuto, que estão sendo ventilados no pulmão de vocês, no estado de repouso, numa respiração normal, tá? Agora percebam, gente, que deste volume total, que compreende a ventilação total, né, uma fração corresponde àquele volume de ar que preenche o espaço morto anatômico, tá vendo? Ele é um volume da ordem de 150 ml, né? Então, para que vocês consigam saber
a ventilação alveolar efetiva, né, vocês precisam descontar esse volume de ar do espaço morto anatômico, né, que é da ordem de 150 ml, do volume de ar corrente, né, para então vocês obterem a ventilação alveolar correspondente a esta respiração normal, né, que é o padrão normal do indivíduo, ok? Imaginem vocês, se agora, sentados aí onde vocês estão, vocês começarem a fazer uma respiração superficial, aquele quase o padrão de ofego, né, aquela respiração do cachorrinho, né, como a gente chama, né, onde você aumenta, né, ainda no repouso, né, você não está fazendo atividade física, mas você aumenta muito a frequência, né, com que você ventila, tá? Então, de 12 para 40 ciclos por minuto, né? E você mantém, né, consequentemente, quer dizer, você renova, consequentemente, um menor volume de ar, né, a cada ventilação. Então, este produto, né, vai resultar numa ventilação total, né, claro, a depender dos valores, mas vamos, como um exemplo aqui, né, didático, usar esses valores para que a ventilação total seja a mesma, percebem? Ó, a mesma do indivíduo com uma respiração normal. Então, esse cara está ofegando, está com uma respiração superficial, tá? A ventilação total dele está normal, né? 6 litros de ar por minuto, mas o padrão dele é um padrão de respiração que resulta numa ventilação alveolar que tende a zero. Por quê? Porque o volume de ar que ele está renovando a cada ciclo, né, é praticamente o volume de ar que ocupa o espaço morto anatômico, percebe? Então, ele está simplesmente movendo, né, o ar nestas porções superiores das vias aéreas, que são as vias de condução, né, o espaço morto anatômico. Então, efetivamente, aquele ar que ocupa, né, aquela imensa a quantidade de alvéolos, aquele grande volume, né, de ar na região alveolar, né, ele não está sendo renovado, né, influenciado por este padrão de ventilação. Tá? Silvinho, licença, o Vitor levantou a mão. Fala, Vitor. Manda lá. Valeu, Nilton. Oi, professora. Então, mas isso quer dizer, então, que na respiração superficial a eficiência da troca gasosa é muito reduzida, não? Exatamente. Exatamente. É esse o nosso ponto aqui. Tá? A importância do padrão, a importância de você combinar frequência adequada e volume, né, de ar renovado também adequado. Então, o exemplo, né, que eu ia oferecer como um contraposto, né, é que você, por exemplo, diminuindo a frequência, né, com que você ventila e aumentando a profundidade, ou seja, mesmo no repouso, você ventilar menos vezes, mas uma respiração mais profunda, né, com uma contração muscular mais prolongada, né, por um tempo maior, né, você, com isso, consegue uma ventilação total que é igual, é a mesma, né? Mas agora o volume de ar que você inala e exala, né, aumentou, tá? E aumentou de maneira que quando você subtrai aquele volume do espaço morto, né, você então percebe, né, você conclui que a ventilação alveolar tornou-se mais eficiente, percebe? Com essa ventilação mais profunda, né? Então, gente, esses padrões, né? Não sei se você queria esclarecer mais alguma coisa, Heitor, ou se era isso. Então, professora, na verdade, assim, então, por que a gente ofega, né? Então, por que a gente ofega? Em que circunstâncias a gente ofega? Porque a gente geralmente ofega quando a gente está muito cansado, né? Não é verdade? Ou eu Ok, tô... então, peraí, guarda o cansaço por hora, vamos pensar em outras situações. Você já percebeu que estados, por exemplo, emocionais, né, interferem com o seu padrão de ventilação? Você já percebeu que uma pessoa angustiada,
passando por alguma situação de profundo sofrimento, por exemplo, até isso interfere com o padrão de ventilação, a pessoa tende a ventilar de uma forma completamente irregular, né? Há vários fatores que influenciam no padrão de ventilação de um indivíduo, tá? Eu falei para você guardar o cansaço pelo seguinte: pensa num camarada que é sedentário, tá? Esse indivíduo vai fazer qualquer esforço físico, um simples subir escadas, né? Ele vai exibir isso que você está falando aí, não é? Esse cansaço que se expressa por essa ventilação, que é quase um ofego, né? Isso é característico, gente, de um indivíduo com baixo condicionamento, né? E quando a gente fala em baixo condicionamento, a gente está se referindo a quê? O pulmão a um é o exercício pulmão. praticado basicamente por respiração anaeróbia, não é? Não, né, gente? Estamos aqui tratando de metabolismo aeróbio, dependente de oxigênio. O que eu queria saber é, o indivíduo que exibe esse cansaço, que se traduz em ofego, né? O que ele está revelando para nós é que aumentou a demanda de O2, não é? Então é metabolismo aeróbio, o cara está subindo escada, né? Está precisando de mais oxigênio nos membros inferiores para realizar essa tarefa, né? Subir escada, tá? Mas se ele é um cara sedentário, né? Não apenas a musculatura dos membros posteriores dele não está preparada, digamos, né, para realizar essa atividade, né, com grande eficiência, né, mas, além disso, que outros músculos também não estão preparados para realizar uma ventilação mais eficiente. Os músculos torácicos e abdominais, percebe? Então, gente, condicionamento físico ou o seu oposto, que é o sedentarismo, né, afetam a musculatura esquelética de um indivíduo de um modo geral, inclusive os músculos torácicos e abdominais que realizam a ventilação, percebe? Então, o treinamento, a atividade trazem benefício, né, não apenas para aqueles grupos musculares, né? Então, você está aqui, né, fazendo, né, exercício para bíceps, né? Você está pensando que você está condicionando apenas a musculatura, né, do braço, né, o bíceps, né? Mas, na verdade, você está também, né, produzindo efeitos na musculatura da ventilação, uma vez que a demanda aumentada de oxigênio num músculo específico, né, ela terá, ou ela vai exigir uma transferência de oxigênio proporcional, ou seja, uma ventilação proporcional para ter um gradiente de difusão que atenda a esse aumento de demanda. Vocês percebem como isso está interligado? Ou seja, o camarada que ofega porque está cansado, né? Ele não só está cansado, né? Porque ele sente, né, o incômodo, a dificuldade para subir muitos lances de escada, né? Porque a musculatura das pernas dele não está devidamente, né, treinada, né, para isso, mas o aumento da demanda de O2, né, que deveria, né, ocasionar uma ventilação aumentada, né, essa resposta está prejudicada porque a própria musculatura da ventilação, né, torácica, abdominal, ela também não está devidamente condicionada, né, para realizar uma atividade, né? E daí, o que acontece? A respiração profunda, gente, ela envolve muito mais trabalho, né, muscular, em termos de eficiência de contração, né? Inclusive com mudanças de tipos de fibra, né, muscular nessa musculatura, né? Ao passo que uma respiração superficial é uma respiração que traduz uma baixa eficiência, né? Onde você tem contrações muito rápidas, né, desse músculo, mas, né, com uma duração, né, menor, né, e portanto, geram uma potência, né, geram uma força, né, menor, né, proporcionalmente, tá? Então, é isso que vai fazer esse camarada, ao final, né, subindo a escada, né, ele começa a ofegar, a ventilação dele é exatamente essa que está aqui, o camarada está cansado. Ele vai ficar com uma frequência cada vez mais alta, um volume corrente que tende a ser menor do que o que seria, né, numa pessoa
condicionada fisicamente, né? E a ventilação alveolar dele provavelmente será muito ineficiente e inadequada para atender a demanda do exercício que ele está realizando, né? Agora, uma pessoa que faz treinamento físico, né, e que, portanto, o aumento de demanda para a atividade, né, que acontece repetidas vezes, né, com o treinamento ali, né, e que vai trabalhando por meio da plasticidade fenotípica, né, modificando, né, a musculatura do indivíduo, esse benefício não se traduz só na musculatura esquelética das pernas ou dos braços, né? Ele também se traduz na musculatura da ventilação, tá? Então, um atleta, gente, um atleta bem treinado, ele é muito visível quando você contrasta uma mesma prova, uma mesma corrida, por exemplo, num cara não treinado e um cara treinado. Eventualmente, os dois vão chegar, tá? Mas, além do tempo, né, para percorrer o trajeto ser diferente, né, vocês vão constatar isso que você falou, né? O atleta, ele vai chegar ao final da prova com uma frequência respiratória pouco alterada, né? Mas o volume de ar corrente nos pulmões bastante modificado, né? De maneira que ele amplia não apenas a ventilação total. Essa ventilação total, gente, de repouso, que é por volta de 6 litros, né, por minuto, isso aqui chega a 30, 40, 50 litros de ar por minuto, né? E principalmente às custas de ampliação do volume de ar corrente, e não tanto de frequência, porque aumentar a frequência, como vocês percebem aqui, resulta numa eficiência da ventilação alveolar muito reduzida, né? Então, é muito importante no treino, né, no treinamento, o camarada saber trabalhar essas duas variáveis que compõem a sua ventilação total, né? Claro que vai aumentar a frequência, claro que para o cara chegar a 30, 40, 50 litros por minuto, né, ele vai aumentar muito essa frequência, tá? Mas menos, muito menos do que aumentaria uma pessoa não treinada, não condicionada para aquela atividade, tá? E graças a isso, né, a ventilação alveolar é mais eficiente, portanto, o gradiente de difusão é mais adequado, né, à difusão, permitindo, então, suprir, né, aquela demanda de oxigênio com a atividade física que o atleta realiza, tá? Ficou claro isso, gente? Silvinha, no começo da discussão, um outro aluno tinha perguntado sobre a diferença da ventilação alveolar e a ventilação total, que ele não tinha entendido muito bem e pediu para você explicar de novo, por favor. Será que a dúvida permanece? Então, porque, como a gente indica aqui, né, nesse cálculo, a ventilação total, né, ela engloba, né, todo o volume de ar que é inalado e exalado, né, na ventilação, tá? Agora, pense você que cada volume de ar inalado, né, vamos imaginar assim, uma parte dele, né, vai ficar ocupando, né, vai ficar retida no espaço morto anatômico, e é o correspondente a 150 ml, né? Ao exalar, ao expirar, a mesma coisa, né? Você vai eliminar um certo volume de ar, mas uma parte vai continuar retida no espaço morto anatômico. Então, a ventilação efetiva na região alveolar, né, ela é menor, né, do que essa ventilação total, tá? Então, o fluxo, né, de ar que chega até a região alveolar, ele decai, né? Ele vai decaindo, né, à medida que o ar ingressa nas vias respiratórias, né? Uma vez que uma parte desse volume, né, vai sendo retido, vai ficando retido no espaço morto anatômico, entendeu? Então, para você compreender, né, que nem todo o ar, né, o volume de ar que você inala e exala na sua ventilação total corresponde, né, a uma renovação equivalente, né, do volume de ar que ocupa os seus alvéolos, né, tá? Porque uma parte desse ar fica retida, tanto na inalação, na inspiração, quanto na expiração, tá? Ok?
Será que esclareceu a dúvida? Ele falou que ok. E agradeceu. Beleza. Bom, gente, e por fim, né, de novo, eu trouxe aquela questão que é tão importante, né, para nós biólogos, né, e que não só para nós biólogos, mas particularmente para nós biólogos, que é essa questão da relação alométrica, né, ou seja, até que ponto a massa corpórea influencia não apenas, né, estruturas e o arranjo anatômico, né, dos animais, dos indivíduos, mas também a sua função, né? Essa é uma pergunta que a gente está apresentando repetidas vezes a vocês, para vocês perceberem, gente, que tamanho é documento, né? Ou seja, o tamanho é uma característica de grande importância, né? E que determina um conjunto de outras características, né? Então, a massa corpórea de um animal, né? Ela é um determinante importante, não só de características estruturais, mas também funcionais. Então, só para lembrar um exemplo, na aula passada, a gente viu que a área de superfície alveolar, né, ela exibe uma relação alométrica com a massa corpórea, lembram disso? Né? A área de superfície alveolar, que é uma característica estrutural, que está relacionada com o número de ramificações, né, das vias aéreas e a quantidade de alvéolos, né, nos pulmões, né? É claro que aumenta com o aumento da massa corpórea, né? Aumenta pulmão, aumenta o número de ramificações, aumenta o número de alvéolos, beleza. Mas o aumento não é proporcional, né? Nós vimos que o B é em torno de 0,75. Ou seja, né, isto está indicando, né, que animais menores, proporcionalmente à massa, né, possuem pulmões com mais alvéolos, né? Então, o número de alvéolos, portanto, a área de superfície para difusão é maior na mamíferos de menor massa corpórea. E, portanto, isto indica uma relação de proporcionalidade entre área de superfície para difusão e consumo de oxigênio, e não massa corpórea. Entenderam? Então, o determinante aí é o consumo de oxigênio, a demanda de oxigênio, né? Embora, claro, a área de superfície aumente, né, proporcionalmente ao aumento do volume pulmonar e da massa corpórea. E a ventilação? Será que a gente consegue observar alguma diferença na ventilação de mamíferos, né, cuja massa corpórea aí tem uma ampla, né, variação, né? Então, está aqui representada, né? Eu coloquei aqui em azul, porque, na verdade, o gráfico já exibe, né, a ventilação em função do consumo de O2, mas, inicialmente, né, eu queria que vocês vissem que a ventilação, sim, ela aumenta com a massa corpórea, tá? Então, quanto maior o mamífero, né, a massa corpórea, maior a ventilação, mas esse aumento não é proporcional, né? Assim como a variação de taxa metabólica, ou consumo de O2, em função da massa, porque o B é 0,75, é uma relação alométrica, portanto, tá? Que está aqui representado em azul, né? Então, massa corpórea, ventilação em função de massa corpórea, o B é 0,75, né? De maneira que isso está indicando, portanto, né, que o aumento não é proporcional. Então, na verdade, proporcionalmente à massa, mamíferos menores ventilam mais do que mamíferos maiores, né? De maneira que esta relação se dá entre a ventilação e a demanda de oxigênio, ou seja, o consumo de oxigênio. Aí sim vocês têm um coeficiente angular da reta igual a 1, indicando proporcionalidade entre ventilação e o consumo de oxigênio, tá? Ou seja, as diferenças de demanda de O2 em função da massa são equacionadas por meio da ventilação, porque a relação é alométrica, ou seja, mamíferos menores que exibem um consumo de oxigênio, né, proporcionalmente à massa maior, né, eles terão uma ventilação maior, não é verdade? Então, vejam aqui no exemplo.
Se vocês compararem, por exemplo, a ventilação de um musaranho, que é o menor mamífero que se conhece, tá? Com a ventilação de outros mamíferos de maior massa, a do musaranho é cerca de 60 vezes maior do que a ventilação do elefante, né? E é interessante, gente, que esta diferença, ela não se deve, não é atribuída a diferenças do volume corrente, mas sim da frequência com que esses animaizinhos ventilam, né? Olhem que absurdo, gente. 600 ciclos por minuto no musaranho. 100 ciclos por minuto no rato. Menos que 10 ciclos por minuto no elefante. Nós vimos que no ser humano, né, um homem adulto, é por volta de 12 a 15 ciclos por minuto, né? Então, próximo ao elefante, tá? Esta frequência tão alta, né, gente? Então, imaginem vocês a musculatura recebendo uma frequência de impulsos, né, através de motoneurônios que demanda, né, uma resposta extremamente rápida, né, da musculatura da ventilação, que ventila, né, que se contrai e relaxa, né, a uma alta frequência, né? Além disso, os músculos, particularmente o diafragma desses animais menores, eles têm maior proporção de fibras FG, né? Aquela fibra de contração rápida, né? Além de mais cálcio-ATPase. Então, estas características permitem, né, que essa musculatura exiba, né, uma alta frequência de contração que caracteriza essa ventilação tão elevada, essa taxa, né, de ventilação tão elevada em mamíferos de menor massa corpórea, né? Então, se vocês colocarem aqui os coeficientes angulares desta relação, né, taxa metabólica em função de massa corpórea, vocês já viram, né? Quando a taxa metabólica ela é total, né, ml de O2 por hora, o B é 0,75. Quando vocês fazem a taxa metabólica específica, ou seja, né, proporcional à massa, né, dividida pela massa, vocês têm o complemento, né, que é o coeficiente de menos 0,25. Né? A frequência respiratória, gente, em ciclos por minuto, né, em função da massa corpórea, também exibe um coeficiente angular de menos 0,25. Né? Então, mostrando que as diferenças de demanda de oxigênio que são características desses mamíferos, né, de pequena massa, que vocês viram, né, que por grama de tecido, né, eles exibem uma taxa metabólica muito superior à de um mamífero de grande massa, né? Essa maior demanda é atendida graças a uma frequência respiratória muito alta, que faz com que a ventilação, a taxa de renovação do ar nos pulmões, seja muito alta, tá? Então, é só para vocês verem como que a questão do tamanho, né, e da massa corpórea, ela influencia uma infinidade, né, de características e atributos, né, nos organismos de um modo geral. Né? E é, portanto, um determinante muito importante. É uma pressão, exerce uma pressão de seleção muito forte, né? Tanto em termos de estrutura como em termos de função, no caso aqui, a ventilação. Tá? Beleza? Alguma pergunta? Vou interromper a gravação para não ficar excessivamente